No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma bolsa bem estilosa, feita com uma das técnicas mais tradicionais do patchwork, chamada log cabin ou cabana de toras. Vejam vocês que coisa mais linda! Eu gostei tanto que eu fiz até em 3 tamanhos diferentes: a grande, a média e a pequena. Assim a gente tem bolsa para qualquer ocasião. Vocês sabem que as bolsas são as preferidas da maioria das mulheres. Quem assiste meus vídeos também sabe que sou louca por técnicas de patchwork. Mas juntar a costura criativa com as técnicas de patchwork com certeza vai tornar as suas peças muito mais bonitas. Eu vou ensinar a bolsa em 3 videoaulas. A primeira, nós vamos fazer a técnica log cabin e vamos montar a parte, o corpo todinho da bolsa e deixá-la preparadinha para a segunda videoaula. Na segunda, nós vamos colocar o zíper e preparar as laterais da bolsa, que terá um bolso também com a técnica. E na terceira e última videoaula, nós vamos montar a bolsa, colocar as alças e colocar o viés de acabamento. Nas nossas aulas, nós vamos fazer a bolsa média, que é esta daqui. E se você ficar comigo até a terceira videoaula, você vai receber um projeto com todos os tamanhos. Ou seja, você vai receber o projeto com o tamanho da bolsa média, que nós vamos fazer aqui, e vai receber também os outros 2 tamanhos, da grande e da pequena. Então você vai ter as 3 bolsas para você se divertir e ter bolsa para todas as ocasiões. E agora deixa de blá 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 e vamos começar a nossa primeira videoaula. E para isso nós precisamos falar dos materiais que nós vamos usar na bolsa. Nós vamos precisar, primeiramente, escolher o tecido principal, que é o tecido que a gente fala que vai compor o corpo da bolsa, que vai se unir às técnicas. Eu escolhi para a nossa bolsa, que nós vamos fazer em aula, esse verde musgo aqui, por sinal bem bonito. Onde que esse verde vai ficar? Ele vai ficar aqui em cima, dos 2 lados da bolsa. Ele vai ficar no fundo. Eu pus também nas alças, mas você pode escolher qualquer outro que você queira, não precisa ser necessariamente o mesmo. E vai ficar também nas laterais, aqui debaixo do bolsinho. E nós vamos precisar de 7 tecidos diferentes para fazer a técnica. O centro, que eu escolhi o mesmo tecido do corpo, e vamos precisar de mais 3 cores para um lado e 3 cores para o outro. Então, num total de 7 tecidos diferentes. Claro que vocês podem repetir algum tecido, se não tiver os 7, não tem problema. Pode o do centro trazer para cá. Vocês vão usar a criatividade de vocês. Eu estou falando o tanto que eu vou usar aqui na aula, tá certo? Vamos precisar também de um tecido para forro. Eu escolhi esse tecido de florzinha aqui, que eu acho ele lindo. A gente tem, eu acho que isso já também já não existe mais. A gente tinha a péssima mania de achar que forro, por ter a palavra forro, tinha que ser qualquer pano, né? Ah, não, isso aqui é forro mesmo. Não, muito pelo contrário, é muito bom a gente abrir uma bolsa e exibir um tecido bem bonito para forro também. Tá? Então pensem nisso. Vamos precisar de um zíper. Eu uso zíper largo, tá? Eu não gosto daquele zíper fininho, mas aí é gosto, você pode usar o que você quiser. E vamos precisar de um cursor. Quem gostar, pode colocar 2. Tem gente que gosta de colocar 2. Eu gosto de colocar um só, por isso usei um só. E para estruturar a bolsa,
eu vou usar a manta R2 de 100, tá? Ela não é um tipo de bolsa que não precisa de mais coisa além da manta R2 de 100. Vocês podem notar, eu usei a R2 e ela tá bem estruturada, do jeitinho que a gente gosta. Então, esses são os materiais que nós vamos usar. Agora, nós vamos passar para as medidas que nós vamos usar. Porém, essas medidas eu vou falando aos poucos, eu vou falando à medida que a gente for usando. Não vou soltar aqui direto todas as medidas. Já que nós temos 3 videoaulas, então o que a gente for usar na primeira videoaula, eu vou dar na primeira videoaula. O que a gente for usar na segunda, eu vou dar na segunda videoaula. E assim, na terceira, o que a gente for usar, eu vou dar as medidas daquilo que a gente for usar na terceira videoaula. Tá bom? Então, vamos começar. Começaremos montando as técnicas, os log cabs. Nós vamos precisar montar 6 blocos com a técnica log cab. 2 para a frente da bolsa, 2 para as costas da bolsa e 2 para as laterais. Uma lateral e 2 que servirão de bolso. As 6 técnicas, os 6 blocos, eles são idênticos. Então, nós vamos precisar fazer 6 vezes a mesma coisa. E já que vamos começar pela técnica, então vamos aos materiais apenas da técnica. Aqui está a manta R2 de 100. Nós vamos precisar de um pedaço de manta 25 por 25 centímetros. Eu vou falar de um, mas vocês já sabem que precisam repetir o mesmo processo 6 vezes. Claro que essa medida de 25 por 25, ela está maior, está com excesso. A gente precisa desse excesso, ele é muito importante. E aí depois que a técnica estiver pronta, aí nós vamos acertar, refilar e aí vai ficar do tamanho que a gente precisa. Mas a princípio, a manta precisa ser de 25 por 25 centímetros. Vamos precisar dos 6 tecidos que a gente já falou anteriormente, mais o tecido do centro, tá? Então, o quadradinho central, a medida dele é de 6 por 6 centímetros. As tiras que nós vamos colocar em volta do quadrado central para formar o log cabin, todas elas medem 3,5 centímetros de largura, todas elas. Tá ok? Aí vocês vão me perguntar o comprimento das tiras. A gente vai cortar a largura toda do tecido de 1,40 m. Claro que a primeira tira que a gente vai usar, a gente nem vai usar o comprimento todo, mas nós vamos cortar assim mesmo, porque vai facilitar pra gente. A primeira, a segunda e a terceira cor que nós vamos usar, uma tira basta. Então, da primeira, da segunda e da terceira, nós vamos cortar uma tira de 3,5 pela largura do tecido. A quarta, a quinta e a sexta, nós vamos precisar de 2 tiras, também de 3,5 pela largura do tecido. E por que nós vamos precisar da manta R2 de 100 agora nesse momento? Porque a técnica log cabin, ela é feita a partir de uma outra técnica também bem legal, chamada Quilt as you go. Essa técnica já foi ensinada por mim em um vídeo anterior. Quem quiser, volta lá para assistir, vou deixar o link para vocês, porque vale a pena. Essa técnica, ela é bem legal porque ela adianta o nosso processo, porque na hora que a gente termina o trabalho já está tudo quiltado. Porque o quilt as you go significa que a gente quilta enquanto vai fazendo, quilta enquanto vai costurando. Então, nós vamos fazer o log cabin já costurando em cima da manta. E é isso que nós vamos fazer agora. Já trouxe para a máquina tudo que a gente vai precisar para costurar a técnica. Já deixei as faixas em ordem que eu escolhi para serem costuradas e o quadradinho central posicionado no centro da manta. Aquela sobra que eu falei que a gente precisa deixar na manta é justamente para a gente não ter que ficar medindo para ver se está certinho o quadrado
no meio. A gente já sabe, tem a segurança de que tem uma sobra, então a gente posiciona o quadrado no meio da manta. E aí eu vou pegar a minha primeira faixa e vou costurar em dois lados desse quadrado. Tanto faz aonde eu vou começar, eu posso começar aqui, aqui, aqui ou aqui. O que me importa é a sequência que vem depois, aonde eu vou posicionar as outras faixas. Isso é que importa. E aí eu vou ter que prestar atenção porque eu preciso dos 6 iguaizinhos. Vou colocar direito com direito em cima do quadrado, bem rentinho a este lado, que é o que me interessa, e vou passar uma costura exatamente aqui. Então, vamos levar para a máquina. Quem quiser colocar um alfinetinho, fique à vontade. E vou fazer esta costura reta e simples aqui. Agora, antes de eu virar a minha faixa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tesoura e vou cortar esse excesso que eu deixei aqui. Eu corto um pouquinho maior, para não correr o risco de ficar menor do que o quadrado. Agora sim, eu vou abrir a faixa que eu acabei de costurar e vou vincar essa costura aqui com o vincador, dessa forma. Não precisa ficar toda hora indo para o ferro. Agora, eu vou girar em sentido horário, porque aí não me deixa perder a sequência. Então, cada vez que eu for costurar a próxima tira, o que eu faço? Eu ponho de frente para mim e giro em sentido horário, aí não tem erro. Então, se é sentido horário, a próxima será aqui embaixo. Esse é um detalhe importante que a gente precisa prestar atenção. E o outro detalhe é que nós vamos repetir a costura 2 vezes da mesma cor. Então, eu já costurei uma com essa cor clarinha, aqui eu vou costurar com ela novamente, da mesma forma. Ela vai ficar aqui, então eu tenho que colocar direito com direito e vou passar uma costura aqui embaixo. Agora eu já costurei as 2 vezes com a mesma cor. Então eu vou guardar esse restante para a próxima técnica e vou pegar a minha segunda cor escolhida. Como eu tô em sentido horário, então eu vou girar e ela será costurada aqui deste lado aqui. Então eu vou colocar da mesma forma, direito com direito. Cuidado na hora de posicionar para que ela não fique torta, já que tem essa sobrinha que a gente deixa aqui. E vou passar uma costura reta deste lado. A próxima será com a mesma cor, porque, como eu disse, 2 vezes usando a mesma cor, sentido horário, ela vai ser costurada aqui. Então, eu vou colocar direito com direito e passar a costura. A segunda cor já terminei também, porque já foram costuradas 2 tiras. Agora eu vou para a terceira. Então eu vou colocar de frente para mim, como eu iniciei, isso é muito importante. Vocês viram que estava assim. Então eu tenho que girar e colocar sempre da forma que eu iniciei. Eu iniciei com essa daqui, a minha direita. Então, eu tenho que colocá-la de frente para mim, para eu saber qual lugar será a próxima tira a ser costurada. Então, número 1, número 2, número 3, número 4. A número 5 será aqui. Acabamos de montar as 6 técnicas, aliás, o log cabin 6 vezes. E agora a gente precisa tirar o excesso que ficou. Lembra que eu falei que a manta estava maior? Pois é. Então agora a gente precisa cortar o excesso, deixando bem certinho dessa forma aqui. Para isso nós vamos usar nossa régua e o cortador. Vamos colocar a régua bem rentinha. Uma forma da gente saber se a gente está cortando reto
é alinhar uma das linhas da régua na costura. Então, se essa faixa aqui tinha, antes de costurada, 3,5 cm e eu usei um pé de máquina com margem de meio centímetro, quer dizer que aqui agora eu preciso que tenha 3 centímetros. Então, eu vou pegar a linha de 3 centímetros da minha régua e vou colocar bem alinhada na minha costura. Aí eu vou saber que eu não estou cortando torto. Seguro bem firme o cortador no ângulo de 45 graus. Cortei um lado. Agora, o mesmo eu vou fazer nos outros 3 lados, mantendo sempre a régua alinhada na costura, para não correr o risco de cortar torto. Prontinho, já tirei o excesso e aí eu já estou com o log cabin prontinho, os 6. Agora, o que eu vou fazer? 2 eu vou separar, vou reservar, que eles vão virar os bolsinhos laterais. Lembra dos bolsinhos laterais? Eu vou separar porque não faz parte da aula de hoje. E aí eu vou usar 4 para a gente montar o corpo da bolsa. Então aqui eu já tenho 2 e aqui eu tenho 2. Desses 4 aqui, nós vamos precisar montar 2 pares. Um par, 2 pares. Aí, como é que nós vamos escolher de que forma? A gente vai colocar, fazer experiência, colocar assim, ah, não gostei muito, então vou virar. Ah, assim ficou melhor, vou virar. Acho que eu prefiro assim. Claro que a gente precisa levar em conta a cor do tecido do resto da bolsa, tá? No nosso caso aqui hoje é um verde musgo. Então qualquer um que eu deixar para fora vai ficar legal. Mas se aqui fosse verde, ele iria encostar no verde da bolsa e não ia destacar. Então só aí uma dica para vocês ficarem atentos a isso. Bom, como esse eu já costurei, então essa foi a forma que eu escolhi. E eu preciso de 2 idênticos, 2 pares idênticos. Então, eu vou costurar da mesma forma. Vou colocar direito com direito. Eles precisam estar do mesmo tamanho e vou passar uma costura aqui, tá? Como eu disse, aqui no avesso, na manta, a gente consegue perceber o desenho do log cabin direitinho. Por quê? Porque foi feito com a técnica Quilt As You Go. A gente foi costurando em cima da manta. Então já está tudo preso, tudo quiltado. Menos um trabalho para nós, não é mesmo? Então agora vamos para a máquina, vamos unir esses 2 e formar mais um par. Agora, o próximo passo é a gente cortar as outras partes do corpo da bolsa para poder unir aos nossos 2 pares de técnicas. Então, nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido de 9 por 40 do tecido do corpo da bolsa, do tecido verde. Então, 9 por 40. 40 por quê? Porque 40 foi o resultado da união dessas 2 técnicas aqui. Daqui até aqui eu tenho 40. Então, 2 vezes 9 por 40. E vamos precisar de 1 vez 20 por 40, que é exatamente isso daqui. Tá? Então, 1 vez 20 por 40 do tecido do corpo da bolsa e da manta R2. E 2 vezes 9 por 40 do tecido do corpo da bolsa e da manta R2. Eu já uni as peças em suas devidas mantas e fiz um quilt reto aqui com um espaço entre eles de 3 centímetros. Eu deixei uma parte sem quiltar para eu mostrar para vocês exatamente como foi feito, mas isso nós vamos ver na aula 2. Tá? Então, agora nós precisamos unir essas partes nas técnicas. Uma vai ficar em cima
a outra vai ficar na outra extremidade. E essa maior vai ser o fundo da bolsa, então ela vai ficar no meio. Mas aqui tem um detalhe que a gente precisa prestar atenção. Aqui, nessa união, os dois pares com as técnicas, eles estão na mesma posição e não pode. Por quê? A hora que a gente for montar a bolsa, o que vai acontecer? Um lado vai virar de ponta cabeça, igual a gente fala, tá? Então, eles não vão ficar iguaizinhos dos dois lados. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar uma delas e virar ao contrário. E aqui, tanto faz, eu posso colocar o estampadinho aqui e o marrom para cima, ou se eu preferir, eu posso virar, colocar o estampadinho para cima e o marrom para o fundo da bolsa, mas se eu virar esse, eu tenho que virar este também, tá? Eles precisam ficar ao contrário, eu acho que eu preferi esse posicionamento. Então agora nós vamos costurar essa parte aqui, vou costurar este fundo entre as duas técnicas e vou costurar novamente essa parte aqui em cima, unindo isso tudo. Então agora vamos para a máquina fazer esse processo. Vamos começar unindo essa parte de 9 por 40 em um dos pares com as técnicas. Nós vamos colocar direito com direito, bem certinho, e passar uma costura aqui. Agora nós vamos pegar o fundo, vamos unir aqui do outro lado desse mesmo par, direito com direito. Já costuramos 3 partes, faltam 2. Vou costurar agora este pedaço menor nessa duplinha de técnica aqui, direito com direito. E agora, para finalizar essa etapa, nós vamos para a última costura, que é emendar tudo e formar uma peça só. Com todos os pedaços, todas as partes já costuradas, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa saber o tamanho final que ficou daqui até aqui, e daqui até aqui a gente já sabe que é 40. Por quê? Porque a gente precisa cortar o forro exatamente do tamanho final do corpo da bolsa. Tá? Às vezes dá uma diferencinha mínima de um para o outro, mas é normal, é comum, isso depende do pé de máquina que você está usando, tá? Então, se eu te der uma medida de forro e você cortar e aparecer essa diferencinha, vai dar tudo errado. Então, cada um de vocês, após o término do corpo da bolsa, vai medir para ver o tamanho e aí sim vai cortar o forro exatamente da medida. Só que antes de medir, a gente precisa passar. Por quê? Porque o ferro vai esticar um pouquinho a peça. Então, essas costuras que nós acabamos de fazer, elas precisam ser passadas agora a ferro mesmo, porque só depois de passada que a gente vai conseguir saber o tamanho real. Prontinho, agora que nós já passamos, a gente pode medir para saber o tamanho final do corpo da bolsa. O meu já posso passar para vocês, que ficou 74 por 40 centímetros. Eu já deixei um pedaço de forro aqui separadinho, mas não está no tamanho. O que eu vou fazer agora? Eu vou medir 74 por 40 e vou cortar o forro deixando exatamente do mesmo tamanho que o corpo da bolsa. E assim cumprimos com a nossa missão de hoje. Vamos terminar a nossa primeira videoaula com o corpo da bolsa prontinho e na expectativa que chegue logo a nossa segunda videoaula. Te espero lá!